Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aproveitando que os irmãos aqui estão em pé, convido a abrir as vossas Bíblias no livro de Números, capítulo de número 14 e o versículo de número 34. Apenas o versículo 34 para servir como base do estudo nesta noite. Quero dizer que me sinto feliz e honrado nesta noite por estarmos aqui todos os que ministram aqui na sede, o nosso pastor presidente, pastor Wellington, nosso primeiro vice-presidente, pastor Robson, também o evangelista Francisco, que está sempre ministrando nas lives. Então é uma honra muito grande poder ministrar com estas pessoas ilustres nos assistindo aqui na retaguarda. Louvado seja Deus. Quantos acharam, pode dizer amém? Diz assim o texto sagrado: segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Glória a Deus. Podeis assentar? Pastor Robson já orou aqui por nós e com certeza já estamos abençoados. Amém? Então só nos resta transmitir nesta noite a palavra de Deus de uma forma simples, objetiva e clara. Nesta noite queremos fazer isto, transmitir a palavra de Deus. Meus amados, eu não vi ainda ninguém pregar nesse tema e escolhemos assim esse tema, conhecereis o meu afastamento. Aí eu coloquei assim: conhecendo o afastamento de Deus. Na tradução atualizada no Brasil, nós vamos encontrar a expressão: experimentareis o meu desagrado. Já outras traduções diz que essa expressão é Deus na oposição. Deus na oposição daquela pessoa que ele está afastado ou afastando. De qualquer forma, irmãos, talvez você não entenda e tenha até pensado e diz: pastor, mas por que esse tema deveria ser um tema motivacional, um tema em que viesse nos motivar, a nos alegrar? Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos: o apóstolo Paulo, escrevendo, diz que tudo quanto foi escrito, ou foram escritos, para o nosso ensino foram escritos. Então nós entendemos que toda a palavra de Deus, ela nos edifica, nos ensina, nos capacita. E dentro desse tema que escolhemos, nesta noite nós queremos trazer o ensino para a edificação da igreja, dos nossos irmãos que estão aqui presentes e também aqueles que estão assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook, essa live. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa introdução, irmãos, nós colocamos assim: não queira ter Deus na oposição em nenhum momento, e sim a favor sempre. Não queira ter Deus trabalhando contrário, desagradado de nós, porque, como eu disse, experimentareis o meu desagrado. Mas sempre devemos estar agradando a Deus para que Ele possa, por nós, trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, na introdução, eu escolhi 2 homens do Antigo Testamento para tomar como exemplo. Um homem que era
cheio de si, autoconfiante e que muitas vezes fazia coisas por si mesmo, dizendo assim que não dependia tanto de Deus. Aparentemente ele dizia que sim, mas as suas atitudes o reprovavam. E um outro que sempre dependia de Deus em tudo o que fazia. Esses dois homens são os dois primeiros reis de Israel. Nós sabemos que o primeiro rei de Israel chamava Saul. E Saul, ele não foi escolhido por Deus, ou seja, dentro dos critérios que Deus queria que fosse um rei para Israel. É claro que foi Deus que o escolheu, mas escolheu dentro dos critérios humanos. Porque quando o povo de Israel pede um rei, o profeta Samuel, ele se entristece e ele protesta. E Deus chega para Samuel e diz: Samuel, fica tranquilo e atende este povo em tudo quanto eles estão te pedindo, porque não estão rejeitando a você, mas estão rejeitando a mim. Então eu vou dar um rei à altura daquilo que eles querem, dentro dos moldes, dentro dos critérios que eles ficarão felizes. Então Deus lançou mão de Saul e colocou diante do povo. O povo então ficou felicíssimo. O povo ficaram contentes porque era um homem segundo as características que aquele povo queria. Porém, era um homem natural. Era um homem, era o primeiro rei. É claro que era algo que inédito, ainda não tinha acontecido na nação. Ele era mais um capitão de guerra, era mais um guerreiro do que um rei diplomático, do que um rei que exercia a diplomacia para com a nação de Israel. No entanto, Deus o colocou à prova 2 vezes, e ele foi reprovado pela 2ª vez, e Deus então substituiu por um rei segundo o coração de Deus, que é Davi. E aqui nós temos 2 passagens. Uma passagem de 1 Samuel, capítulo 28, versículos 5, 6 e 7. E a outra passagem, para referendar esses 2 homens, Salmo 51, o verso 10 e 11. Eu gostaria que, não sei se é possível, alguém está lendo, abrir aí um canal para fazer a leitura das nossas referências. Já está ali? 1 Samuel, capítulo de número 28, versículos 5, 6 e 7. Vamos ver um homem que não buscou o Senhor, ou que buscou o Senhor, Glória a Deus, mas não foi achado do Senhor, porque o Senhor já o tinha rejeitado. Pode ler, por favor. 1 Samuel 28, versículos 5, 6 e 7. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que em Dó há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Glória a Deus. Então nós vemos aí que Saul, nos seus momentos finais, seus momentos findos, ele em uma batalha contra os filisteus, o Espírito Santo de Deus já não estava mais em Saul, já estava em Davi. E Saul então desesperado, diante da batalha, diante dos filisteus, ele busca o Senhor, mas o Senhor não respondeu. Busca de outra forma, o Senhor não respondeu. Busca de uma outra forma e o Senhor também não responde.
E ao invés dele se humilhar e de ficar realmente na dependência total de Deus, ele vai e faz e comete uma atitude extrema e totalmente fora da vontade de Deus. Porque a lei era clara: não buscarás para ti espírito de adivinhação, e feiticeiro não estará no meio de vós. E ele então vai buscar, mostrando assim que era um homem que já estava fora dos domínios do Senhor. Mas vamos ver o que aconteceu com Davi quando estava no momento também delicado da sua vida. Pode ler, Salmo 51, o verso 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Cria, ó Deus, em mim um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Porque Davi sabia que as suas vitórias e conquistas não dependia dele, da sua habilidade, da sua capacidade, mas tudo que ele fazia era dependência total de Deus, era Deus que o capacitava. E por isso no Salmo de número 143 ele diz: é Ele que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Em nenhum momento Davi foi à guerra sem antes consultar o Senhor. Toda a guerra, toda a batalha, podia estar angustiado, podia estar numa situação mais difícil, ele buscava o Senhor. Como no caso de Ziclag, que eles chegaram, a cidade estava queimada a fogo, todo mundo ficou angustiado e choraram até não ter mais força para chorar. E o povo então pegaram pedras para apedrejar Davi. Diz: você é o culpado, porque nos tirou daqui para ir para uma guerra que não deu em nada. Davi então se esforçou no seu Deus. Pegou a pessoa que estava com o éfode e disse: busca o Senhor e pergunta ao Senhor o que nós iremos fazer, se nós iremos perseguir essa tropa ou não. Era um homem que andava na direção do Espírito de Deus. O moço então lança ali, na presença de Deus, e Deus disse: Davi, levanta, persegue essa tropa, porque eu tenho entregado nas tuas mãos. Ele então foi e voltou com a vitória, louvado seja Deus. Como é bom nós estarmos sensíveis à voz do Espírito de Deus. Como é bom nós entendermos o comando de Deus, para onde Deus quer nos direcionar e seguir, louvado seja Deus, a orientação de Deus. Glória a Deus. Neste episódio, irmãos, o povo de Israel chegou em determinado lugar. Moisés então pega 12 espias dos príncipes, representando cada uma tribo de Israel, e envia para a terra de Canaã. Vá até a terra e vai espiar a terra. Vão ver que moradores habitam na terra. Vão ver se as cidades são muradas ou se não tem muros, se os muros são altos, fortificados. E vai ver também o produto da terra, vai ver o fruto da terra, se é um fruto bom mesmo. Então aqueles 12 homens saíram naquela missão. A ida e a volta e a estada ali duraram 40 dias. Aquele trajeto do deserto que os israelitas teriam que atravessar era uma extensão de 200 quilômetros. Poderia fazer em 40 dias. Só que quando chegaram, os 10 espias trouxeram um relatório negativo. Trouxeram um relatório totalmente negativo e fez com que toda a congregação murmurassem contra Deus.
E o próprio Deus, Ele expressa essas palavras dizendo: segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Deus jurou, irmãos, por Ele mesmo, e disse: não vai entrar na terra que mana leite e mel. De 20 anos e para cima, todos aqueles que saíram do Egito, senão Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné. Somente esses dois, porque neles estava um espírito diferente, um espírito de fortaleza, um espírito de coragem, um espírito de amor. Louvado seja Deus, como disse Paulo a Timóteo, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de amor, de fortaleza, amor e moderação. Louvado seja Deus. E aqueles homens, depois que ouviram estas palavras, irmãos, no verso de número 39, e falou Moisés estas palavras a todos os filhos de Israel. Então o povo se contristou muito. Contristar, irmãos, é entristecer. Louvado seja Deus. É tornar-se magoado. O povo ficaram magoado. E falaram assim: olha, vamos levantar pela manhã de madrugada, vamos subir ao cume do monte, e nós iremos possuir a terra que o Senhor nos deu. Moisés disse: não subais, porque o Senhor não estará no meio de vós. O verso de número 42. E diz mais: para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis à espada, pois porquanto vos desviastes do Senhor, e o Senhor não será convosco. Louvado seja o nome do Senhor. Contudo, temerariamente, verso 44, tentaram subir ao cume do monte, mas a arca do concerto do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. Verso 45, então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha, e os feriram, derrotando-os até Horma. Louvado seja Deus. Então, irmãos, se Deus não for, não vá. Se Deus falar vai, pode ir. Se Deus falar fica, você pode ficar. Se Deus falar volta, você pode voltar. Mas se Ele não falar, é perca de tempo. É derrota, com certeza. Louvado seja Deus. Vamos para o primeiro ponto do nosso ensino. Como ter Deus sempre ao nosso favor? Como? Em primeiro lugar, está aqui nesse mesmo capítulo de número 14, os versos 8 e 9. Gostaria que lesse para nós, por favor. Como ter Deus sempre ao nosso favor? Não ser rebelde. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco. Não os temais. Glória a Deus. Quem falou essas palavras, irmãos? Os dois espias aprovados. Porque Deus matou muita gente dessa feita. E o texto que nós lemos, nesse capítulo, vai dizer que os 10 morreram da mesma praga. Porém,
Josué e Calebe ficaram vivos. Esses dois homens rasgaram as suas vestes, porque a congregação, o povo, pegaram pedra para apedrejá-los. E levantaram a sua voz e choraram muito. E a Bíblia diz que eles rasgaram as suas vestes, pulando no meio, e disse: espera aí, irmãos, não é assim. Se o Senhor se agradar de nós, nos porá nesta terra, e nola dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Ser rebelde, irmãos, é ir contra a vontade. É Deus que está dizendo, é assim, você está dizendo, não, não é assim. É desse jeito, não é desse jeito. Ser rebelde é você trabalhar no contrário, é resistir àquilo que está sendo posto para você fazer. E ele diz, tão somente não sejais rebeldes. E aquele povo lá, o problema é que aqueles 10 espias, eles se colocaram diante das pessoas, dos gigantes, da mesma forma que os gigantes se colocaram diante deles. Os gigantes olharam para eles e tiveram eles como gafanhotos. E ele diz, e também nós, aos seus olhos, éramos como gafanhoto. Eles olharam de cima para baixo e viram eles pequeninos, como os gafanhotos. E eles olharam para cima e disseram, nós somos gafanhotos mesmo. A tua vitória, o teu sucesso, depende da tua ousadia na fé que está à sua disposição. Se você olhar para os problemas e dizer que aqueles problemas, ou achar que aqueles problemas não têm solução, Deus fica limitado, porque Ele te deu a fé para que pela fé você possa triunfar, para que pela fé você possa alcançar aquilo que você quer. E isto é bíblico. O Senhor Jesus, quando foi despertado daquela tempestade no mar, que ele estava dormindo, o barco estava quase afundando, os discípulos chegam e despertam e dizem, mestre, não te dá que pereçamos? Acorda, faça alguma coisa. O Senhor Jesus, Ele levanta, Ele repreende o vento, o mar, segue-se uma bonança e Ele vira para os seus discípulos e disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Querendo dizer assim, vocês poderiam utilizar a fé e fazer aquilo que eu fiz, e fazer aquilo que vocês quisessem fazer pela fé. Ele diz, na verdade, aquele que crê em mim, farás as obras que eu faço, e ainda farás maior, louvado seja Deus, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, louvado seja Deus. Então, não é só usar o nome de Jesus, agora é preciso estar intimamente ligado com Ele. Porque se não tiver, aí é perca de tempo, né? Igual os filhos de serva, né? Eu te expulso, esconjuro no nome do Jesus que Paulo prega. Tem que ter intimidade, tem que conhecer. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos prosseguir. Segundo lugar, como ter Deus sempre ao nosso favor? Alegrando o Senhor. Como é que eu faço para alegrar o Senhor? É simples, irmãos. Tem pessoas que ele não sabe diferenciar o momento que ele tem que ficar alegre e o momento que ele tem que ficar triste. Não sabe diferenciar. Tudo que você estiver fazendo relacionado ao culto, ao servir ao Senhor, tem que ser com alegria. No Salmo de número 100, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Para servir a Deus tem que ser com alegria, irmãos. Agora, quando você estiver relacionando com os seus problemas pessoais, você pode entristecer, você pode se humilhar, você pode descer na humilhação, que Deus gosta disso.
Mas quando estiver servindo a Deus, sirva com alegria. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 12, ele vai dizer: sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Fervoroso quer dizer o quê, irmãos? Animado. Você não pode servir o Senhor de qualquer jeito, não. Ele não aceita. Porque Ele é um Deus tão poderoso, tão capaz, pode realizar qualquer coisa que você quiser, e você chega diante dEle totalmente abatido, Ele não vai gostar disso. Quando os 2 filhos de Arão se apresentaram diante do Senhor, com fogo estranho, todos nós conhecemos a história, o Senhor os matou, levaram fogo estranho. O Senhor disse: não traga fogo estranho, fogo que vai acender aí, vai ser o fogo que vai sair de mim mesmo, pode trazer um outro fogo não. Mas eles na pressa, na precipitação, disseram: vamos botar logo fogo, e trouxeram fogo e colocaram no holocausto, no altar, e Deus os matou na hora. E Deus chama Moisés e diz: Moisés, diga a Arão que não rasgue as suas vestes, que não arranque a sua barba, e que não chore nem entristeça, porque senão eu vou matá-lo. Então, irmãos, Deus, Ele é um Deus tão simples, mas é um Deus tão zeloso, tão cuidadoso. Então, é para servir o Senhor? Rasga o seu coração, se alegre. Agora, se é para cuidar daquilo que é seu, se é para se humilhar com relação à sua pessoa, pode se humilhar. Vamos ler, peço que leia, Neemias capítulo 8, verso 10, 11 e 12. Neemias capítulo 10, ou 8, melhor dizendo, verso 10, 11 e 12. E Salmos, depois, 37, 4. Neemias 8, 10. Isso. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O outro, versículo seguinte. É, do mesmo capítulo. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. O outro. Mais um verso aí, dentro desse capítulo. Então todo o povo se foi a comer, e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. Glória a Deus. Meus irmãos, o que aconteceu? Esdras e Neemias, preparando o povo para adorar o Senhor. Já tinha restaurado o templo, os muros. Agora reúne todo o povo e Esdras, o sacerdote, vai ler a lei. Quando ele termina de ler a lei, o povo começou a chorar. E a chorar muito porque viu que eles estavam em falha, que eles estavam faltosos, que ele estava enquadrado naquela palavra, tinha pecado contra o Senhor. Mas o Senhor ali já tinha perdoado, já estava restaurando. As pessoas têm que saber o momento certo das coisas, têm que compreender, têm que ter entendimento. Deus não estava mais atribuindo pecado àquele povo, já estava restaurando o povo, já tinha restaurado o templo, já tinha restaurado os muros, e agora estava restaurando o culto, louvado seja Deus. Então o povo já estava perdoado. Mas por ouvir as palavras contundentes da lei, eles começaram a chorar e chorar muito. E eles falaram: para, nada de choro, porque hoje é um dia de festa. Hoje é dia de comer as doçuras, louvado seja Deus, e beber, comer as gorduras e beber as doçuras. E distribuir porção para aqueles que não têm nada.
Aí o povo entendeu, falou, peraí, nós estávamos errados, nós estávamos chorando, entristecendo, e sendo que é hora de alegrar. E ele diz uma coisa importante, a alegria do Senhor, a nossa força é, a vossa força é. Salmo 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Como ter Deus sempre ao nosso lado? Alegrando o Senhor. Deleitar no Senhor, irmãos, é ter prazer em servir ao Senhor. É ter prazer em servi-lo. É você se deleitar, mesmo em meio às tribulações, às perseguições, às lutas, mas você ter prazer nele. Paulo e Silas tinham motivo, irmãos, para cantar. Paulo e Silas tinham motivo para orar. Até que orar vai, né, irmãos? Porque diz a Bíblia, Tiago diz, se está alguém entre vós triste, ore. Está alguém alegre, cante louvores. E eles parece que estavam as duas coisas, pastor. Parece que eles estavam tristes, porque tinha levado uma surra em praça pública, e estavam alegres porque estavam na direção certa, fazendo a obra, libertando, transformando vidas. Então eles falaram, vamos fazer as duas coisas. Já que nós estamos vivendo nos dois polos ao mesmo tempo, estamos tristes porque apanhamos, mas estamos alegres porque nós estamos fazendo a vontade de Deus. Nós vamos fazer um culto, e quando estamos fazendo o culto, irmãos, nós estamos consagrando, santificando aquele momento. E em culto é alegria. Em culto é alegria. Aquilo que é santo tem que ser realmente algo agradável para Deus, senão Ele não aceita. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que eles cantavam e oravam. E perto da meia-noite, houve um grande terremoto e o Senhor os colocou em liberdade e salvou aquela família do carcereiro. Louvado seja Deus. Mas aqui no Salmo 37, verso 4, diz, deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Tenha prazer em servir ao Senhor. Aí você vai ter Ele ao seu favor, realizando aquilo que você propõe realizar. Em Provérbios 16 e o verso 3, me parece, não me falha da memória, diz o seguinte: confia no Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Irmãos, eu queria que fosse estabelecido pelo menos os meus planos, os meus projetos. Imagine, irmão, pensamento a gente tem demais. Mas o escritor lá está dizendo, confia no Senhor os teus propósitos e os teus pensamentos serão estabelecidos. Até aquilo que você está pensando, Ele vai estabelecendo, quando você confia no Senhor. É algo maravilhoso. E por último, nesse primeiro item, são 2 itens: agradando o Senhor, alegrando o Senhor e agradando o Senhor. E para agradar o Senhor, irmãos, não precisa muita coisa não. Tem pessoas que acham uma dificuldade, e eu já aprendi com o meu pastor presidente, ele sempre fala isso, eu não tenho dificuldade nenhuma de servir ao Senhor. Tem dificuldade nenhuma de estar caminhando na presença do Senhor. E eu também não tenho, irmãos. Porque Ele não pede muito de nós. Em Miqueias, capítulo 6, verso 8, ele diz, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, a beneficência e ande humildemente com o teu Deus. Só isso. É difícil, irmão, praticar a justiça? É difícil você praticar aquilo que é justo? Não é. Praticar a beneficência? Não é. Ser humilde é uma questão interna. Ninguém pode impedir você de ser humilde. Pode quem quiser forçar você a ser exaltado. Mas se você dentro do seu espírito não permitir, ninguém obriga você a ser exaltado. Ninguém obriga você a ser orgulhoso. Porque é algo que está intrinsecamente ligado a você, dentro de você, que ninguém entra, ninguém muda. Só você pode alterar. Ande humildemente com teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
É com Deus, irmãos. E Ele vai te estabelecendo. Ele vai estando com você em todos os momentos da sua vida. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 15 e 16. Duas coisas aqui, somente, está pedindo. Duas. Vamos ver? Pode ler para nós. Hebreus 13, 15 e 16. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Então, agradar a Deus, irmãos, não é difícil. Não é difícil agradar a Deus. Ele é um rei e rei grande. Ele é um rei todo-poderoso. Ele reina sobre céus e terra, e mar, e sobre tudo quanto neles há. Ele é tão grande que ele diz que as nações todas reunidas é menos que nada diante dele. É como uma gota de água em um balde. Ele é tão grande assim, mas ele é tão simples, que se agrada com pouca coisa. Né? Portanto, ofereçamos sempre. É sempre, irmãos. Não é esporadicamente, não é hoje e amanhã, é todos os dias, sempre. Ofereçamos por Ele, por Jesus, a Deus, sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos nossos lábios que confessa o seu nome. E aí o escritor aos Hebreus, ele diz assim: e não vos esqueçais de duas coisas. A primeira é a beneficência. O que é beneficência, irmãos? É a prática da bondade. É a bondade em prática. É você estar fazendo aquilo que é bom para as pessoas, aquilo que é agradável, aquilo que as pessoas precisam de bom, você está fazendo, você está praticando aquilo ali. Isso é beneficência. E a comunicação. Mas essa comunicação não é isso que eu estou fazendo aqui. Eu estou comunicando, mas não está se referindo à comunicação em pronunciar a palavra. Comunicação aqui, irmãos, é o amor em prática. A comunicação aqui é estender a mão para aquele que está caído. A comunicação é ajudar quem precisa. É você praticar com ações o amor e não com palavra. Comunicação é nesse sentido que está dizendo o texto. E não apenas falar palavras, porque falar é fácil. Parece que é uma das coisas mais fáceis que tem é falar, né? É só abrir a boca e a palavra sai. Porém, ouvir é mais difícil e fazer é mais ainda, né? Porque fazer emprega sacrifício, dedicação. E aí o escritor ele vai dizer, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. O fruto dos lábios, confessando o nome de Jesus, e também a beneficência estendida àqueles que estão precisando. Porque tem um detalhe, irmãos. Deus tem um negócio, eu já vi o pastor Robson falando, já vi o pastor Hélio falando aqui, vou falar também. Deus tem um negócio com os pobres, tem um cuidado com as viúvas, tem um cuidado com os pequenos, tem um cuidado com aqueles necessitados. Ele tem um cuidado assim especial. E não é em vão que o escritor de Provérbios ele diz: aquele que compadece do pobre, empresta a Deus, e de maneira nenhuma deixará de pagar o seu benefício. Compadece de um pobre, você colocou lá no banco dos céus. Quando você precisar, é só pedir que vem. Mas vem com juro e correção, vem em abundância, porque o próprio Jesus diz: dá e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada. Ó,
e transbordando vos deitarão no vosso regaço, nos vossos braços. Você dá, aí você vai receber uma medida sacudida, viu, Tiago? Eu me lembro quando eu era lá do interior, jovenzinho, minha mãe, meu pai, vai comprar lá um litro de farinha, 1 litro de arroz, de feijão. A gente chegava lá para o dono da venda, e o dono da venda, por misericórdia, né, enchia o litro assim, aí dava uma sacudida para caber mais. Aí jogava mais um pouco por cima. É isso aí que está falando. Jesus, no Sermão do Monte, ele está dizendo: dar e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, recalcada. Depois de sacudir, ainda vai, recalcar. E vai jogar mais, para poder transbordar. Algo transbordando é algo que já está derramando. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem compadece de um pobre, empresta a Deus e de maneira nenhuma deixará de pagar o seu benefício. Agora, o mesmo escritor de Provérbios, ele vai falar o inverso. Ele diz: aquele que dá ao rico, certamente empobrecerá. Olha só como é que é o inverso. Deu para o rico, ele não precisa, você vai empobrecer. Porque Deus não vai fazer prosperar na sua vida. Mas você deu para o pobre, você voltou para o pobre para ajudá-lo, você já chamou a atenção de Deus. Na hora. Olha o que aconteceu com Cornélio. Cornélio, centurião romano, começou a dar esmola. Começou a orar e jejuar, e ficar em consagração até 3 horas da tarde. De repente, Deus envia um anjo dos céus e disse assim: fala para Cornélio que as suas orações têm chegado até mim, e as suas esmolas eu já tenho visto. Manda chamar a Pedro, para que este venha e diga-lhes todas as palavras desta vida. Cornélio assustou, quando viu o anjo, clarão, naquele recinto que ele estava, e o anjo disse: não temas, porque as tuas orações e as tuas esmolas têm chegado diante de Deus. Chama a atenção de Deus, irmãos. Qualquer ação que você faz aqui chama a atenção de Deus, seja ela boa ou ruim. Se você fizer ruim, a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso ele ceifará. Seja boa ou seja ruim. Se plantar no espírito, colherá a vida eterna. Se plantar na carne, colherá a corrupção. Ele diz: não erreis, meus irmãos. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, se a pessoa está plantando coisas ruins porque não sabe, Deus dá um desconto. Por causa da ignorância. Deus vai esclarecer para ele, e depois que ele for esclarecido, ele não deve mais plantar coisas ruins. Só deve plantar coisas boas. Então, por isso é que o crente, ele tem que buscar esse entendimento, conhecer o que fazer para chamar a atenção de Deus para si, sempre. Ter Deus sempre como aliado, sempre ao seu favor e nunca contrário, porque se for contrário, é derrota. Mas se for a favor, é sempre vitória. Louvado seja Deus. Algumas pessoas que experimentaram o desagrado do Senhor. É o segundo e último ponto. Já estou terminando. 10 minutinhos, eu retorno aqui a palavra ao nosso pastor presidente. Algumas pessoas que experimentaram o desagrado do Senhor. Uma delas, nós já citamos aqui o personagem chamado Rei Saul. Ele experimentou o desagrado. Deus deu 2 chances, porque Deus é Deus de segunda chance. 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, quantas as pessoas precisarem. Ele é Deus de chance. Ele deu uma chance para Saul, quando disse para Samuel: levantou-se uma guerra entre os israelitas e o povo e os filisteus. Capítulo de número 13 de 1 Samuel, verso 14. Levantou-se aquela guerra. Samuel chega para Saul e diz: Saul,
sobe para Gilgal e me aguarde lá, que em 7 dias eu chego lá. Saul reuniu o exército e foi. E os filisteus acamparam em frente. E passou o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o 7º dia. E nada de Samuel chegar. Saul então ficou agoniado. E disse: se ele não vem, os meus homens já estão me abandonando, eu vou ficar sozinho, os filisteus já estão se armando e vindo em direção. Mas ele estava sendo colocado à prova, irmão. Tem pessoas que estão nos últimos minutos para chegar à vitória, ele se precipita e perde tudo. Se foi apalavrado, né, como diz a palavra, 7 é 7. Até 11 ou 23:59 ainda é 7. Só quando passar de meia-noite que aí terminou os 7 dias. Mas enquanto tiver algumas horas, alguns minutos, ainda está dentro do prazo. Mas Saul era precipitado. Aí ele se precipitou, pegou o holocausto e ofereceu o sacrifício ao Senhor. Coisa que só o sacerdote tinha a autorização para fazer. Nem o rei era o maior, era a pessoa principal da nação, mas nesta questão espiritual, só o sacerdote tinha essa autoridade. Quando ele termina de oferecer, olha quem aparece: Samuel. E Samuel olha para ele, pois ele se dirigiu a Samuel para o saudar, e Samuel disse: como você agiu neciamente, como você agiu loucamente, porque hoje o Senhor teria confirmado o teu reino para sempre, mas porque você fez esta loucura, Ele já tem tirado de você o reino e dado a outro melhor do que tu. Saul foi reprovado, porque ofereceu o sacrifício, sendo que ele não podia, porque precipitou, não esperou. Tem que esperar. Se Deus falar espera, pode esperar. E pode esperar louvando, pode esperar cantando, pode esperar se alegrando, que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas Deus, como eu disse, é Deus de segunda chance, deu uma segunda chance. No capítulo 15 de 1 Samuel, versículo de número 27 e 28, eu não vou pedir para ler, para a gente ganhar tempo. Vou só resumir a história. Deus chama Samuel e diz: Samuel, fala para Saul que eu me lembrei do que fez Amaleque, quando o meu povo vinha subindo do Egito. Não saiu para eles com pão, com água, eles estavam cansados. Pelo contrário, se opôs, fez foi matar alguns, fez foi derrubar alguns, foi ser obstáculo para o meu povo que vinha cansado pelo deserto. Vá lá e destrói tudo ao fio da espada, tudo que tem fôlego, seja homens ou mulheres, crianças ou velhos, crianças que mamam, animais, não poupe nada, passa tudo ao fio da espada. E Saul foi, montou um exército forte e chegou lá, começou a destruir. De repente o pessoal chegou para ele e disse assim: não, pai, esse gado aqui é muito bom, essas ovelhas aqui são muito boas, vamos poupar. Poupou o melhor das ovelhas, o melhor das vacas e a vida do rei Agag. Samuel está lá tranquilo, de repente de madrugada o Senhor chega: Samuel, levanta aí, viu? Porque Saul já desviou totalmente da minha vontade. E ele começou a clamar ao Senhor, ele começou a orar ao Senhor de madrugada, ficou a madrugada orando, sabe por quê? Porque Samuel gostava de Saul. Ele tinha dó de Saul, ele amava, porque era o primeiro rei, era algo assim inédito, algo muito importante, ele gostava. Chegou ao ponto de Deus falar: até quando você vai ter dó de Saul, sendo que eu já tenho rejeitado? E ele levantou de madrugada cedinho e foi encontrar com Saul.
quando ele encontra Saul, além de ser desobediente, era dissimulado. Ele disse: vive o Senhor, que eu fiz toda a sua vontade. Olha só, fez pela metade e declarou que tinha feito toda a vontade do Senhor. E aí o homem de Deus, o profeta Samuel, disse: que balido é esse de ovelha que está chegando aos meus ouvidos? E que mugido de gado é esse que eu estou escutando? Como é que você disse que fez todo o mandado do Senhor? E por que você deixou viver ainda a Agag? E virou as costas para ir embora. Falou: ó, o Senhor te rejeitou. Aí ele foi e puxou nas vestes de Samuel. As vestes se rasgaram. Ele disse: assim como você rasgou, Deus rasgou o teu reino. E ele implorou: vai comigo para adorar o Senhor, pelo menos como homem, me honra. E ele foi e honrou, porque ele gostava muito de Saul. Mas foi rejeitado. Na segunda vez não passou no teste. Louvado seja o nome do Senhor. E por último, para encerrar, Esaú. Agora eu gostaria que lesse para mim Malaquias 1, 2 e 3. Capítulo 1, verso 2 e verso 3. Depois Romanos, capítulo 9, verso 13 a 16. E aí nós vamos encerrar com a conclusão. Mais 5 minutinhos, pastor, estarei concluindo. Malaquias, capítulo 1, verso 2 e 3. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó, e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Romanos capítulo 9, e o versículo de número 13 a 16. 13 a 16. Certo. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer. Compadecer-me-ei de quem me compadecer. E terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Amém. Nós vemos aí, irmãos, Esaú e Jacó. O problema deles já começado no ventre. Quando Rebeca estava grávida, a Bíblia diz que os meninos chutavam. A barriga dela mexia assim, chute. E ela orou ao Senhor e disse: Senhor, por que eu sou assim? As demais mulheres não é assim e eu estou dessa forma. E o Senhor respondeu para a Rebeca dizendo: 2 nações há dentro do teu ventre. O maior servirá o menor. Então aquilo já foi determinado por Deus. Quem era o maior? O que nasceu primeiro. E quem nasceu primeiro? Esaú. E Esaú foi demonstrando dia após dia, quando ele foi crescendo e se tornando homem, o seu desapego com as coisas de Deus, o seu desagrado para com o Senhor. Ele começou a ser uma pessoa profana, uma pessoa mundana, a querer só as coisas do mundo, começou a se envolver com as mulheres da terra. Jacó não, Jacó era diligente, prestativo, cuidadoso com seu pai, com a sua mãe, era uma pessoa que estava ali servindo. Já Esaú não ligava muito para as coisas. E quando foi no teste, ele foi reprovado. Porque Jacó, muito inteligente, Esaú chegou com fome, quem sabe quantos dias ele passou no campo atrás de uma caça, e não pegou nada, ele chegou morrendo de fome. E Jacó estava com a comidinha pronta. E ele disse: me dá um bocado dessa comida. E ele falou: de jeito nenhum. Isso aqui é meu, eu preparei. Mas eu faço um negócio contigo. Se você me der o seu direito de primogenitura, eu te dou um prato de lentilhas. Ele disse: para que me serve isso? Desprezou claramente.
vendeu por um prato de comida a sua bênção espiritual. Para que me serve isso? Eu estou morrendo de fome. Me dá para cá e você pega. A primogenitura é sua. Ele meio que comprou, né, pastor Rosa? Meio que fez um negócio. E ele demonstrou, Esaú demonstrou, que era uma pessoa profana. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer: ninguém seja profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Como é que Deus iria aprovar? Ele era o primogênito. Existia uma lei da primogenitura, que o mais velho teria uma porção dobrada de tudo que possuía o pai. Mas quando esse realmente estava dentro da legalidade. E aí, o Paulo, ele diz: há alguma injustiça nisso? Deus amar um e rejeitar o outro? De maneira nenhuma, ele é soberano. Ele faz como ele quer. Ele estabelece e desestabelece. Ele coloca e ele tira. Ele faz o que ele quer, a hora que quer. Louvado seja Deus. E em Deuteronômio 21, 15 a 17, está a lei lá. Se um homem tiver duas mulheres, e amar uma e aborrecer a outra, e ambas tiverem filho, o filho mais velho, seja da aborrecida, ele vai ter o direito da primogenitura. Porque não pode ser da amada em prejuízo daquela porque ele aborrece. Não, é da aborrecida. Se ele for o primogênito, ele vai receber porção dobrada. Mas Deus que estabeleceu a lei, irmão, está acima da lei. Ele pode alterar a lei quando ele quiser. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, né? Usarei de misericórdia de quem eu quiser. Então é ele, não depende de quem corre e nem de quem quer, mas de Deus que usa de misericórdia. Louvado seja. E para concluir, já estou encerrando. Aqui a conclusão: quando Deus peleja por nós, a vitória é certa. Êxodo capítulo 14, verso 13 e 14. O povo de Israel sai do Egito triunfante, carregando os despojos, porque o seu Deus, o nosso Deus, o Deus dos hebreus, venceu aquela peleja contra Faraó. Vinham vitoriosamente, mas quando chega no pé do Mar Vermelho, Deus colocou a nação num estreito. Às vezes você vem numa posição de conquista, vitória, e de repente você não entende por que você chega num estreito. O estreito, irmãos, é um lugar onde você olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída, olha para frente, é obstáculo, olha para trás, não tem como mais voltar, você já veio até ali com dificuldade, não tem mais como ir, só tem uma saída, para cima. Foi o que aconteceu. Olharam para trás, está o exército de Faraó, armado. Olharam para um lado, montanhas, não podia correr e escapar fugindo. Olhou para o outro, montanhas. Olhou para frente, o grande Mar Vermelho diante deles. E agora, ao invés de eles clamarem ao Senhor, cair todo mundo de joelho, ali na praia do mar, eles levantaram a voz e disse: Moisés, será que no Egito não tinha sepulcros, sepulturas para nós sermos sepultados e nos trouxeste para morrer aqui diante de Faraó, diante desse mar? Moisés então clama ao Senhor, porque ele era diferente, né? Um líder chamado por Deus, capacitado por Deus, clama ao Senhor e Deus disse: Moisés, porque clamas a mim, Moisés? Diga o povo que marche. Precisou essa palavra. Moisés chega para o povo e diz: calai, estai quietos, e vede o livramento que o Senhor hoje operará. Porque o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. O Senhor pelejará por vós. E diz a Bíblia que Moisés estendeu a vara sobre o mar. O mar se abriu, o povo de Israel entrou, e Faraó entrou atrás com seu exército. O anjo do Senhor, irmãos, que ia na frente guiando o povo, passou para trás. Se colocou na retaguarda. A nuvem que estava na frente guiando passou para trás.
E para o povo de Israel era claridade, mas para os egípcios era escuridade. E eles foram aprofundando, entrando mar adentro. De noite, o povo de Israel era dia, mas para Faraó era escuridão total. E eles achando que estava indo bem, estava perseguindo, que ia vencer, que ia matar, mas perceberam aonde eles tinham caído. Quando o anjo do Senhor tirava as rodas dos carros de Faraó, os carros paravam, andava dificultosamente. Aí eles falaram: vamos fugir da face de Israel, porque o Senhor peleja por eles. Mas quando eles fizeram o caminho inverso, Deus disse para Moisés: Moisés, estende a sua mão de novo sobre o mar, porque o mar vai se fechar, e o exército de Faraó, com seus cavaleiros, todos irão se afogar. Louvado seja Deus. E Moisés assim fez, o mar voltou novamente ao seu estado normal, e todos eles morreram ali dentro daquele mar afogado. 3 dias depois eles viram na praia os corpos chegando, e eles cantando: só o Senhor é Deus. Deus abençoe. Eu quero devolver a palavra nesta noite a quem de direito, né? Pastor Robson, pois nosso pastor presidente.